Bom, agora sim, eu estou com banco de dados criado, usuário criado, os grants atribuídos e o flush e esses grants atualizados. Então essas são as operações necessárias para eu configurar meu ambiente. É claro que se você estivesse trabalhando, por exemplo, com um banco já existente, que você fosse continuar o desenvolvimento dele, a política seria totalmente diferente, tá? Os processos que nós fizemos aqui seriam diferentes. Mas nesse caso, que nós estamos começando do zero o projeto, esses são os passos para se trabalhar com o MySQL. Lembrando que cada banco vai ter aí as suas filosofias. Um pouco diferente de um lado, mas o trâmite, os objetos a serem criados vão ser praticamente os mesmos. Tá? Bom, mas agora como é que eu faço então para trabalhar efetivamente com o meu banco? Então, a primeira coisa que eu vou fazer no MySQL, já estou conectado no banco, o que eu vou fazer? Eu vou me conectar, acessar o banco. Então, aqui eu estou no servidor. Nesse momento, eu estou no servidor. Então, para eu trabalhar dentro daquele Unifeg DSV, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o comando use, e aí eu falo qual banco de dados eu vou trabalhar, qual eu vou acessar. Então, nesse momento agora, todos os comandos que eu der no banco vão ser trabalhados dentro do Unifeg DSV, correto? Beleza. Qual que é o primeiro comando que eu vou dar? Da mesma forma que eu tenho um comando show databases para eu ver quais são os bancos de dados que tem dentro daquele servidor, eu posso ter uma visão mais especializada olhando para o banco. Então eu posso fazer show tables para ver quais tabelas eu tenho dentro daquele banco de dados. Agora eu não estou olhando para o MySQL, eu estou olhando para o Unifeg DSV que está dentro do MySQL. Então atenção a esse detalhe. E você pode ver que ele está falando assim, bichão, está vazio, eu não tenho nenhuma tabela aqui dentro. Então vamos criar uma tabela. Uma tabela você pode entender como uma ficha na qual você vai registrar dados, tá? Então vamos criar uma tabela aqui que vai ser create table, que é o comando. Eu vou criar uma tabela chamada clients, tá? Que vai ser uma tabela de clientes, abre parênteses. E aí eu vou falar agora quais campos eu vou ter. Eu vou falar, nós vamos ter, quando começar a parte de Rails, nós vamos voltar a esse assunto de create table, vamos falar com mais calma as filosofias de campos, de chave primária, relacionamentos e tal. Por hora, eu vou pedir para vocês simplesmente acreditarem no que eu estou falando e vamos criar a tabela. Entenda a tabela simplesmente como um repositório onde nós vamos colocar as informações. O primeiro campo que eu vou criar vai se chamar ID, tá? Ele vai ser do tipo inteiro, int, e eu vou falar que ele é um auto-incremento. Auto-increment. Vírgula, que eu vou mudar de campo, enter. Perceba que eu estou mudando aqui, ó. Como eu não dei ponto e vírgula, o MySQL entende que eu continuo a digitar o mesmo comando. Eu estou dando enter aqui só para ficar uma coisa mais legível para nós. Então, create table é o comando para criar a tabela, create cria, table, o objeto que eu quero criar. No caso, eu estou criando uma tabela chamada client, abrir parênteses, porque agora eu vou especificar os campos. E aí os campos eles vão ser formados por nome do campo, tipo e particularidades, constraints que você queira colocar aqui dentro. No caso, estou usando um autoincremento. Tá? Eu vou explicar com mais calma o que é autoincremento na hora que a gente for dar insert aqui dentro. Eu vou ter um campo chamado first name, que vai ser um varchar de 100. Vou ter um campo chamado last name, que vai ser um varchar de 100. E eu vou ter um campo chamado age, que vai ser inteiro. Bom, então é legal. Então vou ter um campo ID, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Vou ter um campo que vai ser o primeiro nome, o último nome. O varchar é o tipo caractere, ou seja, ele vai aceitar que você escreva qualquer coisa lá dentro, tá? São strings, tá? E o age é o campo inteiro, é um número do tipo inteiro. O que é o número do tipo inteiro? 1, 2, 3, 3.5, 3.9, 27.4. O fato de ter ponto alguma coisa é um ponto flutuante, ele não é inteiro. Aqui nós vamos guardar a parte inteira do número, tá? E aí, toda tabela ela vai ter uma chave primária.
que é essa chave primária aqui? Vai ser a minha primary key. E aí eu falo qual é o campo, e é justamente o ID. Tá? Então, vou fechar o parênteses, vou dar o ponto e vírgula e temos a nossa tabela criada. Tá? Então, nesse momento, nós acabamos de criar a nossa primeira tabela. Tá? Então, create table, nome da tabela, campo, tipo, especificações, tipo, nome do campo, tipo, nome do campo, tipo, nome do campo, tipo. Especifico qual é a chave primária e fecho, ponto e vírgula, e completo a criação dela. Beleza? Daqui a pouco nós voltamos aqui. Vamos continuar.